Meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Meus irmãos, vamos para mais um vídeo aqui no canal Alternativa Resende, pela misericórdia do Senhor Jesus. Em continuação, meus amados irmãos, a esse tema a qual nós abordamos no vídeo passado. Agora iremos tratar sobre um assunto interessante. Em continuidade, claro. Pedra de tropeço no Novo Testamento. Meus irmãos, no Novo Testamento são empregadas duas palavras que transmitem o sentido de algo contra ou alguém que tropeça. São pedra de tropeço, um termo com significado amplo, mas que se refere originalmente à vara que fazia com que uma armadilha até disparasse, ou seja, assume o sentido de cilada colocada no caminho, até mesmo como ocasião de tropeço de alguém. Aleluia! Olha, meus amados irmãos, assume o sentido de cilada, colocada no caminho como ocasião de tropeço para alguém. Tome cuidado, vigie, não faça isso. Não seja essa pedra de tropeço, não seja algo contra alguém, não faça isso para com que o seu próximo venha estar tropeçando, não é isso que Deus quer. Meus irmãos, voltando para o estudo, pedra de tropeço no Novo Testamento, ambos os termos, meus amados irmãos, aparecem em diferentes contextos da Bíblia Sagrada. Um exemplo clássico, meus amados irmãos, está lá em Romanos, no capítulo de número 14 e o versículo de número 13. Também está lá, meus amados irmãos, em 1 Coríntios, no capítulo de número 8, versículo de número 9. A expressão pedra de tropeço é aplicada aos cristãos que, por algum motivo, podem se tornassem um obstáculo ou até mesmo uma coisa de tropeço para os irmãos mais fracos, ou seja, ao exercerem toda a sua liberdade pela compreensão do ensinamento do Mestre, ou seja, de Cristo. Alguns cristãos poderiam magoar ou ofender os outros que ainda não tinham compreendido tal liberdade. Meu Deus, que estudo abençoado, que palavra! Meu Deus, aleluia! O modo com que as expressões pedra de tropeço é rocha de escândalo aparecem algumas passagens bíblicas e vem contrapartida, meus amados irmãos, adverte para a realidade em que algumas ocasiões pode acontecer de um cristão tentar alguém até mesmo a pecar. De tal comportamento deve ser, porém, evitado a todo custo e corrigido rapidamente, meus irmãos. E é o sentido, meus irmãos, que Apocalipse, no capítulo de número 2, o versículo de número 14, lemos sobre alguns cristãos professos da igreja, meus amados irmãos, em Pérgamo,
que estavam apegados aos ensinos de Balaão e se entregando aos prazeres do paganismo, fazendo concessões ao mundo e servindo de obstáculo. Com esse texto, se referindo ao episódio registrado no livro de Números, onde Balaão deu conselhos a Balaque, que se fizeram com que Israel até mesmo tropeçasse, desculpe, meus amados irmãos, para que Israel tropeçasse. Está lá em Números, no capítulo de Números 22, e o versículo de número 5. Leia. E também, meus amados irmãos, vale, de fato, aqui vale a pena destacar o episódio registrado em Mateus, no capítulo de número 16 e o versículo de número 23, onde Pedro tentou e insistiu que Jesus desistisse do sentimento na cruz. Na ocasião, o Senhor lhe chamou de pedra de tropeço, pois estava expressando o ponto de vista insensato e meramente humano. Glória a Deus. Meus amados irmãos, que estudo abençoado, tremendo da parte de Deus para os nossos corações. Pedra de tropeço no Novo Testamento. Medite, reflita nesse estudo abençoado. Deixe o seu comentário, deixe o seu like e, se possível, compartilhe para os demais, para o povo de Deus. Amém, meus amados irmãos? Forte abraço do canal Alternativa Resende e que Deus continue te abençoando, te guardando e te protegendo. Amém e amém.